Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, como o professor André já antecipou, essa questão agora ela é um pouquinho mais complexa, né? Então, essa primeira questão, até respondendo também o que o Glauco perguntou, quais são os tipos de questões que caem na prova, né? Então, veja, a gente tem uma questão agora que cobrava mais da matemática, que foi essa que o professor Naú cobrou, e essa segunda agora, que na verdade é a questão 4 da prova, ela vai cobrar um pouco mais da lógica. Ela de matemática não tem nada, mas ela vai ter uma lógica aí um pouco mais puxada, né? Então eu vou tentar explicar bem essa questão para a gente tentar entender na hora que eu estiver programando ela. Qualquer dúvida, pessoal, vai perguntando aí, e aí eu vou tentando ler aqui e respondendo, ou então os outros professores vão respondendo durante a correção da questão, né? Eu vou tentar fazer bem devagarzinho, por isso que o André também falou da questão do tempo, que agora a gente deve demorar um pouquinho mais para resolver essa segunda questão. Mas é uma questão muito legal para se pensar, principalmente na parte da lógica, né? Então, vamos lá. Então, na verdade, aqui está exercício 2, porque a gente está apresentando 2, mas na prova ela foi a questão 4, e ela caiu no nível 1, nível 2 e no nível sênior da prova da OBI. Eu vou ler, então, primeiro a questão, bem devagarzinho também. Se alguém tiver dúvida, vai parando aí só para a gente tentar ver se todo mundo caminha na mesma... todo mundo, né, consegue caminhar no mesmo entendimento. Então, a questão é a fissura. Então, ele diz, né, a erupção do vulcão Kilauea, em 2018, no Havaí, atraiu a atenção de todo mundo. Inicialmente, a força da erupção era menor, e a lava avançou para o sul, com relativamente poucos danos. Após algumas semanas, porém, a fissura 8 começou a jorrar com mais força, e a lava avançou também para o norte, trazendo muita destruição. Se a gente observar, esse primeiro parágrafo ele não diz nada sobre programação, apenas contextualizando o porquê que a gente tem que desenvolver esse sistema. Agora sim ele vai falar a parte que mais interessa a gente, que é falar a parte da programação. Então ele começa. Você está ajudando na implementação de um sistema para simular a área por onde a lava avançaria, em função da força da erupção. O mapa será representado simplificadamente por uma matriz quadrada de caracteres de 1 a 9, indicando a altitude do terreno em cada posição da matriz. Então, aqui ele já deu algumas informações para a gente. A gente vai ter que trabalhar com matriz, e aí, em cada posição da matriz, né, no 00, 01, 12, no 50, 51, ou seja, cada posição dessa matriz quadrada, né, ou seja, a mesma quantidade de linhas por colunas, a gente vai ter uma altura, uma altitude, que vai ser representada entre o número 1 e o número 9. E aí ele prossegue, né? Vamos considerar que a fissura 8, por onde a erupção se inicia, está sempre na posição do canto superior à esquerda da matriz. Então, o que ele quer dizer? A gente pode ver aqui abaixo, né, um exemplo de uma matriz. Ele quer dizer que ela vai começar desse pontinho aqui, desse item 2. Então, a erupção sempre começa por ali. Dada a força da erupção, que será um valor inteiro de 0 a 9, seu programa deve imprimir a matriz de caracteres representando o avanço final da lava. Se a lava consegue invadir uma posição da matriz, o caractere naquela posição deve ser trocado por um asterisco. Uma posição será invadida pela lava se o valor for menor ou igual à força da erupção e, aí a gente tem que se atentar com isso aqui com mais detalhes, for a posição inicial. Então, na posição inicial, se o valor da altitude for menor ou menor ou igual que o valor da força da lava, então ele vai ser invadido. Essa posição tem que ser alterada por um asterisco. Ou estiver adjacente ortogonalmente, ou seja, abaixo, acima, à esquerda ou à direita, a uma posição invadida. Isso, no próximo slide, eu explico para quem ficou com dúvida o que vem a ser isso. Entrada. Então, o que o nosso programa vai ter que pedir para o usuário? A primeira linha de entrada contém 2 inteiros, N e F, representando, respectivamente, o número de linhas, que é igual de colunas, já que é uma matriz quadrada,
e a força da erupção. Então, a gente vai entrar com esses dois valores. E aí, cada uma das linhas seguintes contém uma string de caracteres, entre 1 e 9, indicando, então, um mapa de entrada. Tudo bem? Bom, e aí depois o que ele tem? Ele tem a saída. Seu programa deve imprimir N linhas, contendo cada uma N caracteres representando um avanço final. E aí ele dá dois casos de testes para que a gente possa testar, então. Então, ele dá dando entrada 8 e 6, e aí a matriz inicial e a matriz final, e depois ele dá uma entrada 5 e 4, a matriz inicial e a matriz final. Para quem não conseguiu entender, porque eu só li, então fica difícil de você compreender, eu separei aqui um outro slide para a gente tentar entender um pouco mais. Então, eu montei aqui uma matriz 3x3, então aqui tem algumas altitudes aleatórias, tá? 3, 8, 7, 2, 1, 4, 9, 7, 5. E aí a gente começa a executar, então. Vamos supor que a gente tenha força 4. Se a gente tiver a força 4, no ponto 0, 0, 0, o que vai acontecer? 4 é maior do que 3? Sim. Então, a lava vai invadir aqui. E aí a gente continua vendo se a lava vai continuar invadindo. Lava, na próxima posição, 8, é menor do que o 4? Não. Então, a lava não vai invadir. 7 é menor do que o 4? Não vai invadir. 2 é menor do que o 4? Sim. Porém, a gente tem que ver se na adjacência tem alguém que já foi invadido. Nesse caso, a parte de cima já foi invadida. Então, o 2 também será invadido. A mesma coisa vai acontecer com o 1. O 1, como é menor do que o 4, ele pode ser invadido. E como ele já tem a lava adjacente a ele, então ele vai sofrer essa invasão. E assim vai. No 4, e aí 9 não é menor, 7 não é menor, 5 não é menor. Então, aqui a gente já encerrou a nossa matriz final da invasão do vulcão. Beleza? Bom, vamos fazer esse mesmo teste agora, simulando uma força 7. Então, ó, ela vai invadir na 3, ela não vai invadir a 8. Nesse 7, ela não vai invadir. Por que ele não vai invadir nesse 7? Por mais que ele seja igual à força, a área adjacente a ele não foi invadida. Então, não tem como a lava chegar aqui, porque a lava não está próxima dele. Beleza? Mas aí, ó, o 1 foi invadido, o 4 foi invadido. Como o 4 foi invadido, a gente teria agora que rever o 7. Porque como o 7 é igual à força, a lava, então, também tem que passar a invadir a área 7. Então, se a gente mandar rodar esse programa aqui, agora de novo, né? Vamos lá. Ele vai invadir o 7 aqui que foi invadido. Ó. Se a gente só rodasse a nossa matriz uma vez, já teria finalizado. Só que a área 7 lá em cima não foi invadida e ela precisa ser... o nosso mapa precisa prever que ela vai ser invadida. Então, a gente tem que... É um outro detalhe que a gente vai ver depois. A gente precisa reprocessar todo esse mapa, todo esse caminho que a lava está percorrendo. E aí, se a gente for reprocessar, nessa segunda vez, o 8 não vai ser invadido, porém o 7 agora vai ser invadido, porque o 7 é igual à força, beleza? Essa posição, e a área debaixo dele já foi invadida. Então, o 7, também vai ser invadido. Obrigado. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. A gente já está aqui, então, no Code Block, né? A gente já está só com a estrutura padrão, então a gente tem os includes lá de cima, o stdio e a string, e aí a gente tem a estrutura padrão do programa em C. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é montar a nossa matriz. Então, para montar a nossa matriz, a gente não vai poder montar a matriz de forma fixa, né? Porque ele diz que o usuário vai ter que entrar com N, né? Então, a gente vai ter que pedir para o usuário, vou colocar exatamente como ele colocou lá, N e F, beleza? O que a gente vai fazer inicialmente, então? A gente vai pedir para o nosso usuário, então, entrar com valor de N e de F, beleza? Para isso, então, a gente usa o scanf para realizar a leitura do teclado, beleza? A gente coloca qual é o tipo que a gente vai estar lendo, nesse caso é inteiro, e aí a gente informa com o e-comercial qual é a variável que vai ser armazenada, qual o endereço
vai ser armazenado esse valor. Então, a gente vai ler o E e o F. Então, se a gente mandar rodar o nosso programa agora, a gente já vai ter esses dois valores lidos. Porém, a gente não está fazendo nada ainda. E aí, já que a gente já leu a ordem que vai ter a nossa matriz, a gente vai agora criar, então, essa matriz. No enunciado, eu não sei se é porque eu li muito rápido, mas no enunciado ele diz que tem que ser uma matriz de string. Então, a gente tem que declarar essa matriz do tipo char, beleza? Para o pessoal que já viu C, né? E deve lembrar que a string é uma cadeia de caracteres. Então, por isso que a gente vai declarar ela como char. Então, aí eu vou passar o n, ou seja, como ela é quadrada, o mesmo tamanho a mesma quantidade de linhas e colunas vai ser o tamanho que a gente leu lá do tamanho da matriz, beleza? Eu vou chamar essa matriz de matriz. E aí, nesse exato momento, ele já criou, então, ou se a gente mandasse rodar, ele já teria criado a área de memória, então, com esse espaço para a gente armazenar a matriz. Porém, a matriz ainda não está com nenhum valor. Então, o que a gente vai fazer agora é ler esse valor do usuário a partir do teclado. Então, para a gente ler o valor, então, de uma matriz, a gente vai utilizar uma estrutura de repetição, já que ele vai ter várias linhas e várias colunas. Como é uma string, e a gente está lendo, né, e a gente precisa, depois de cada posição, não sei se vocês lembram, né, mas string, a gente coloca um texto, automaticamente o compilador separa cada letra em uma posição para a gente, né? Então, ele já faz essa separação da string, transforma ela numa cadeia de caracteres. O que a gente vai fazer, então, é ler cada linha, porque automaticamente as colunas já vão estar sendo criadas de acordo com a própria leitura da string. Então, eu vou criar aqui uma outra variável chamada L, que vai ser linha, e C para coluna. Nesse momento, eu só vou usar o L. Então, vamos colocar lá L igual a 0, ponto e vírgula, L menor do que... Quem que a gente vai colocar aqui? O limite, então, é o limite da nossa matriz. Então, vai ser o N. L mais mais. Beleza? Então, a gente está criando uma repetição que ele vai percorrer a quantidade de linhas que a gente quer. E aí, as colunas, ele vai pegar pela própria matriz. Pela própria string, desculpa. Então, a gente vai lá, scanf, e aí a gente vai informar que a gente vai estar lendo uma string, e aí a gente vai passar o nome da nossa string, que nesse caso é matriz, e aí eu vou passar somente o L, que é a nossa linha. Beleza? Bom, para a gente ter certeza que está funcionando, eu vou fazer um teste. Eu vou colocar para imprimir essa matriz, né? Porque isso é uma boa prática de programação, ao invés da gente já ir colocando toda a nossa lógica para depois rodar, a gente vai escrevendo um pouco, testa, um pouco, testa. Porque se tiver um problema e a gente conseguir perceber esse problema logo no início, quando tiverem poucas linhas, é melhor do que a gente deixar quando tiverem várias linhas. Então, assim, a gente já vai resolvendo os problemas aos poucos. Pois não? Tá debugando em tempo real, hein, Rafa? Vamos lá. E aí, o que a gente vai fazer então, galera? A gente vai mandar escrever a saída. Eu vou colocar aqui um comentário, saída na tela, beleza? O que a gente vai fazer aqui, ó? L igual a 0, beleza? L menor do que N, exatamente como a gente fez para montar. L mais mais. Vou abrir e vou fechar. E aí, como é uma matriz, agora sim, a gente quer tratar ela como uma matriz, ou seja, a gente quer olhar cada posição, tanto de linha quanto coluna, eu agora preciso também percorrer as colunas, e não só as linhas. Então, agora aqui eu também vou ter que criar um outro for para as colunas. C menor do que N, C mais mais. Beleza? E aí, o que a gente faz? Já que eu quero mandar escrever na tela,
eu vou colocar o C, que é o que eu quero, que é o tipo de caractere da minha matriz, e eu vou passar a matriz de LC. Beleza? Bom, só para mostrar de uma maneira mais usual, eu vou dar um /n aqui antes, ou poderia ser depois desse for, só para ele pular a linha e montar a matriz de acordo com como que a gente conhece. Senão ele vai escrever tudo na mesma linha. Agora é testar, galera. Vamos fazer esse teste e a gente continua o nosso código. Vamos lá, ele está com a tela piscando. Eu já tenho aqui uns casos de teste, então eu vou pegar um caso de teste aqui que eu tenho. Beleza? Então, o que ele tem aqui, o caso de teste? Ó. Na primeira linha, ele tem, não sei se está dando para ver aí, eu acho que está muito pequeno. Ó, nesse caso de teste, o que eu vou ter aqui? Na primeira linha, eu tenho, então, tamanho da matriz e depois eu tenho a força. Depois eu tenho o conteúdo de cada linha, né? Ou seja, cada posição da minha matriz. Beleza? Vamos fazer um teste. E se a gente for ver, ó, ele montou a matriz aqui corretamente, beleza? 387, 214, 975. Então, beleza. Então, até agora o nosso código está beleza. Então, agora a gente vai começar a implementar exatamente o que ele queria. Então, verificar a lava. A gente vai verificar a lava. Então, o que a gente vai começar? Vendo na posição 00, lembra? A gente tinha lá, deixa eu só voltar aqui para ver se vocês lembram, o que a gente tem que ver aqui, ó. Ó, a gente tem que se concentrar nisso aqui, ó. Uma posição será invadida pela lava se seu valor for menor ou igual à força, e tem esse ezinho aqui, ó, e for a posição inicial. Então, primeiramente, a gente só vai fazer esse caso. Depois a gente pensa e faz os outros casos. Então, como é que a gente faz o primeiro caso? É quando a matriz está na posição 00. Então, a gente vai colocar, se matriz estiver na posição 0, 00, e o que tiver ali dentro for menor do que o F, que é a força, né? O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que realizar a troca. Porém, tem um detalhe aqui muito interessante. Como a gente está guardando um caractere que representa um número para a gente, né? Só que ele está sendo guardado como caractere, eu não sei se vocês lembram, mas um caractere, quando ele é armazenado, ele fica em aspas simples. Então, o caractere, por exemplo, o número 1, no caractere, ele é armazenado assim, entre aspas simples. E aí a gente não vai conseguir fazer essa comparação, porque o caractere ele é armazenado no seu código ASCII. Então, a gente precisa transformar ele realmente num número para a gente fazer essa comparação. Então, a gente vai só subtrair aqui, ó, 48, que aí a gente já vai ter realmente qual é o número. Esse 48 representa o número 0 na ASCII. Então, por exemplo, se eu tiver o número 1, ele é o 49, e a gente está fazendo 49 menos 48, vai ficar 1. Aí vai ser 1 é menor do que a força, beleza? A gente precisa colocar isso, senão não vai funcionar corretamente. E aí, o que a gente vai fazer? Se a posição for menor, a gente vai, então, escrever matriz 0, 0, vai receber asterisco. Beleza? A grosso modo, só aí a gente já conseguiria resolver o primeiro item que é solicitado no programa. Vamos de novo fazer aquele mesmo esquema. Vou pegar aqui esse meu teste e aí vamos ver se ele vai funcionar. E aí a gente altera ele para ver, num caso, se for menor, se ele vai funcionar, e se for maior, ele vai funcionar. Então, vou de novo colocar o meu caso de teste. Se a gente for ver, ó, como o meu número, a lava inicial era 3, a altitude da lava era 3, e a força da lava é 4, então a área foi invadida. Agora, vamos alterar de tal maneira que a posição inicial aqui, por exemplo, seja 9. Vamos ver se ele vai realizar a troca? E aí a gente já vai saber se até aí o nosso programa está funcionando. Então, vou rodar, ó,
Se a gente observar, ele é 9, a primeira altitude, e a lava está com força 4. Logo, a lava não invadiu essa área. Beleza? Então, a primeira parte do programa, o nosso algoritmo já resolveu. Agora a gente tem que ver, então, aquela segunda parte. Vamos voltar lá para o slide, então, para a gente ler o que ele diz, né? Então, vamos lá. Opa. Então, olha o que ele diz aqui. Uma posição será invadida pela lava se seu valor for menor ou igual à força da erupção e, for a posição inicial. Isso a gente já fez. Ou, né? Ou seja, se a força for igual ou estiver adjacente, ortogonalmente, ou seja, abaixo, acima, à esquerda ou ao direito, a uma posição invadida. Então, agora a gente tem que olhar, sem ser a primeira posição da nossa matriz, por exemplo, aqui, ó, na segunda, na terceira ou em outras linhas, a gente tem que olhar se essa posição é menor ou não que a lava. Se for menor, a gente tem que ver se a posição acima, abaixo, à esquerda ou à direita já foi invadida. Se não foi invadida, então a lava não vai invadir, a gente não vai realizar a troca pelo asterisco. Se por acaso alguma dessas áreas já tiver sido invadida, então a gente tem que realizar essa troca. Então vamos voltar lá para o nosso algoritmo. E aí o que a gente vai fazer então? Bom, a gente viu ali no nosso exemplo que se a área 00 não tiver sido invadida, nenhuma outra área vai ser invadida, porque a gente precisa que a lava tenha entrada no 00 para que ela se espalhe. Então, eu vou continuar a realizar as comparações aqui dentro do meu próprio if. Beleza? O que eu vou ter que colocar aqui? Primeira coisa que eu vou ter que colocar eu vou ter que percorrer, então, agora a minha matriz inteira. Beleza? Então, essa matriz vai ser percorrida de tal maneira que eu verifique se a posição que, né, o compilador está naquele momento é menor e se a área adjacente foi invadida. Então, a gente vai fazer aquele mesmo trecho de código que a gente fez para percorrer a matriz lá embaixo. Então, L, que é a nossa linha, igual a 0, L menor do que N, que é o tamanho da nossa matriz, porque é assim que ele pediu, né? Normalmente eu coloco nomes mais significativos. L mais, e aí o for para percorrer as colunas. C igual a 0, C menor do que N, C mais. Beleza? Dessa maneira aqui, esse trecho de código aqui, ó, sempre que a gente quiser percorrer uma matriz, né, se for uma matriz, se a gente estiver percorrendo da maneira tradicional, é esse trecho de código que a gente utiliza. E aí, o que a gente vai ter que fazer aqui agora? A gente tem que fazer uma verificação, né? Eu tenho que verificar o quê? Se a posição que eu estou... Primeira coisa, se a posição que eu estou naquele momento já foi invadida ou não. Isso a gente vai ver, porque se ela já foi invadida, eu não preciso fazer nada, né? Eu só vou precisar me preocupar com a área que ainda não foi invadida. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Ó? Matriz de L, C, diferente de asterisco, aí sim eu vou fazer alguma coisa. Beleza? O que eu vou ter que fazer aqui? E aí eu vou colocar um ezinho aqui. Então, eu vou utilizar os operadores lógicos aqui para me auxiliarem nesse if. Aí, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar matriz de L e C, ou seja, estou pegando exatamente uma posição da matriz. For maior ou igual ao F, a força, significa, então, que esse cara é o número, ele não é o asterisco, e a altitude lá dele e a altitude for menor, né? E a altitude for menor do que o F, então significa que a lava
poderia invadir ali. Só lembrando aqui que aqui eu tenho que colocar o menos 48, beleza? E eu abro e fecho o meu if aqui. Pronto. Lembrando sempre de tentar identar o código, galera, para facilitar esse tipo de coisa, né? A gente saber onde é que está o fechamento de chave, qual chave é de quem, e assim sucessivamente. Bom, se a gente rodar esse nosso programa agora, a gente vai ter um problema. Por quê? Nesse caso aqui, ele vai preencher todas as áreas, independente de ter alguém próximo ou não. Deixa eu só ver aqui, ó. Nesse caso de teste aqui, que é o segundo caso de teste, que é o teste que eles dão lá, a gente pode testar esse cara. Vamos só, então, continuar aqui o if, e aí a gente volta e faz o teste. Então, ó, se o if for diferente do asterisco e a matriz for menor, eu vou colocar, então, que a matriz LC, opa, um igual só, lembrando que 2 iguais é de igualdade. Aqui eu não estou querendo fazer igualdade, eu quero atribuir o valor, beleza? Então, ó, se for menor, eu realizo a troca. Vamos fazer um teste, porque assim, ó, programação é isso, a gente está fazendo, está pensando, mas às vezes esqueci uma vírgula, coloquei erradamente ali uma variável que não era, então o ideal é a gente realizar o teste. Então, mando rodar esse meu código. Tem uma maneira de eu ampliar aqui, deixa eu ver se eu consigo para vocês enxergarem. 36 aqui, pronto. Vou colocar esse cara aqui. E, ó, se a gente for observar, ele processou, beleza? Então, criei uma matriz 8 por 8 e a força era 6. Mas vamos só observar aqui um exemplo. A última posição, essa daqui, ele tem 1, beleza? Mas vamos só olhar adjacente. Veja que tem o 9, 9 e 9. Então, essa área aqui, 1, não poderia ter sido invadida, porque essas áreas próximas, elas são mais altas do que essa daqui, então elas estão impedindo a lava de invadir esse cara. Então, o meu algoritmo não está funcionando ainda 100%. Mas por que ele não está funcionando? Porque eu ainda não coloquei um outro item que é solicitado na questão. Beleza? Eu só trouxe esse teste aqui para vocês verem que, às vezes, a gente coloca, realiza um caso de teste e ele funciona, mas aí a gente tem que observar, realizar outros testes para a gente verificar que, ó, a nossa lógica ainda não está 100% para todos os casos de teste. Então, por que ele não impediu, né, a lava de invadir aqui? Porque a gente não verificou ainda as áreas adjacentes. Então, é isso que a gente vai ter que fazer agora. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Então, a gente já tem esse if, nós vamos continuar nesse mesmo if. Então, o que a gente vai ter que colocar? Mais um e aqui. Só que o que a gente vai ter aqui dentro? Aqui dentro, ele vai poder ter várias opções. Então, ó, se a minha área da matriz L, C, por igual a asterisco, só que aí, ó, eu tenho que olhar o adjacente. Então, esse cara aqui, por exemplo, esse cara aqui, eu tenho que olhar quem está acima dele. Quem está do lado dele, do outro lado, né, abaixo e do lado. Como é que a gente vê isso? Através dos índices da linha. Veja que aqui a coluna é a mesma, mas a linha é uma linha menos. Aqui, né, estou pegando como exemplo o 8, tá, pessoal? O 9 aqui de baixo, qual é a diferença? A linha é uma linha a mais. O 5 é uma coluna a mais e o 9 à esquerda é uma coluna a menos. Então, é exatamente isso que a gente vai escrever aqui. Então, o que eu vou colocar? Se linha menos 1 for igual a asterisco, beleza? E aí, eu, particularmente, gosto de ir colocando parênteses para ir facilitando. Opa! Aí aqui eu vou utilizar o ou, porque para mim basta qualquer um dessas áreas adjacentes já terem sido afetadas. Então eu vou só replicar aqui, só para facilitar, e aí eu só altero a posição da minha matriz. Então, ó, o primeiro é quando a linha for menos 1, então eu estou pegando a linha acima.
Depois, quando a linha for mais 1, ou seja, eu estou pegando a linha de baixo. Depois, quando a coluna for menos 1, então eu estou pegando o número antecessor a ele. E depois, quando a coluna for mais 1, ou seja, a próxima coluna, né? A coluna antecessora e depois a coluna seguinte. Beleza? Como basta um desses aqui, né, ser verdadeiro para que eu continue a realizar a troca, a invasão, por isso, então, que eu coloquei um E para amarrar que basta que um desses aqui. Então, como eu estou usando o ou aqui, ele vai, se esse aqui for verdadeiro, ou esse, ou esse, ou esse, né, qualquer um desses sendo verdadeiro, ele vai retornar para o meu if verdadeiro. E aí eu posso, então, fazer a invasão. Se os 4 aqui não tiverem sido invadidos, ele vai retornar falso, logo o meu if, então, vai ser falso, porque a gente depois está utilizando o E aqui. Beleza? Para falar que está certo, né, a minha lógica, assim como o Naur falou, né, a gente pensa, mas a gente precisa programar e ir testando. Vamos testar novamente com aquele mesmo caso de teste para ver agora se aquele número 1zinho foi invadido ou não. Opa! Deixa eu voltar aqui, pessoal, dei um Ctrl+C no lugar errado. Então, vamos copiar esse caso de teste novamente. E aí a gente vai testar. Então, ó, se a gente for observar aqui novamente, ó, o 1 agora não foi invadido. Lembram? Quando a gente fez o teste anterior, o 1 tinha sido invadido. Agora ele já não foi, por quê? Porque não tem nenhuma área adjacente. E aí, se a gente for observar o algoritmo, a gente vai ver realmente que esse carinha aqui todo está sendo preenchido, né? A lava está sendo invadida porque ele está suprindo a necessidade. Terminaríamos aqui. Mas lembra que lá no slide a gente tinha visto mais um outro caso de teste, que era o caso de teste do número 5, que é esse aqui. Deixa eu só voltar aqui, ó. Aqui. Eu acho que eu tenho ele aqui também. É esse cara aqui, só que eu passo 7, né? Vamos rodar de novo. Pessoal, desculpa ficar indo de uma tela para outra, mas não tem como, né? Como tem alguma coisa nos slides, outra coisa num doc, outro no Code Blocks, aí eu estou tendo que ir lá e voltar. A gente já está acabando, tá? É o último detalhe e a gente já encerra essa correção. Bom, eu vou mandar rodar de novo esse código e eu vou colocar esse novo caso de teste aqui. Então, eu tenho o 3 e o 4, eu tenho o 9, o 8 e o 7, e eu tenho o 2 e o 1 e o 4. Se eu for mandar rodar, opa, como ele está começando com 9, ele não vai invadir ninguém corretamente. Que a gente tinha feito aquele troca anterior, mas agora ó, eu preciso colocar aqui 7. Tá? O que eu troquei? Eu troquei aqui para o 3, para ele poder invadir, e eu troquei aqui para 7, que é um outro caso de teste que a gente precisa verificar. Então, ó, vou rodar o meu código. Vou mandar rodar com caso de teste. Ó, se a gente for observar, ele invadiu o 3, invadiu o 3, o 2, invadiu o 1, invadiu o 4, invadiu o 7, invadiu o 5. Porém, ele não invadiu esse 7, que foi aquele nosso exemplo lá. Né? Por que ele não invadiu? Porque ó, a gente tem que ter em mente, sempre que uma lava invade uma área, a gente precisa verificar a área que está em torno, se essa área vai ser invadida ou não. Então, por isso que, como a matriz, a gente está lendo linha e coluna, né? Linha, e depois a gente vê as colunas, quando a gente leu essa linha, as áreas adjacentes não tinham sido invadidas ainda. Quando a gente leu essa daqui, aí sim uma área foi invadida. Então, a gente precisa ler novamente, ou seja, verificar se as linhas anteriores foram impactadas por essa linha. E aí, isso é um ciclo que não acaba. Não acaba enquanto a lava estiver andando. A partir do momento que a lava parar, ou seja, quando ela parar de invadir uma área, aí sim a gente pode parar de analisar a matriz. Enquanto a gente estiver sempre trocando uma posição, ou seja, tirando a altitude e colocando a lava ali, a gente precisa analisar novamente a matriz inteira. Como é que a gente vai fazer isso, então? Se a gente voltar só aqui no nosso código,
a gente vai perceber que isso tudo já está dentro de um for. Então, a gente precisa ter um controle a mais que diga o seguinte, ó, opa, teve uma troca. Eu preciso analisar a matriz toda novamente. Analiso ela toda de novo. Cheguei no final da matriz, teve uma troca? Teve, então analiso ela de novo. Analiso ela de novo. Até uma hora que eu vou falar assim, opa, agora eu analisei a matriz toda, não tive nenhuma troca. Ah, então eu posso sair, abandonar, porque a lava já parou de percorrer as altitudes. Então, como é que eu vou fazer isso? A gente vai criar uma variável que vai realizar esse controle. Então, aqui em int, eu vou criar uma variável chamada troca igual a 0. Então, por padrão, eu vou passar o valor 0 para ela. Tudo bem? O que eu vou fazer? Eu preciso ficar nessa repetição, né? Vocês percebem como é que a gente está dentro de uma repetição também? Ou seja, eu tenho que percorrer a matriz? Sim, percorro de novo. Preciso correr a matriz? Sim. E aí eu estou nisso. Então, a gente teria uma estrutura de repetição. Poderia ser o for, o enquanto e o faço enquanto. Eu vou usar o faço enquanto, na verdade, estou falando porque eu também dou aula de algoritmo. A gente pode utilizar o for, o while e o do while. Então, eu vou usar o do while, que o do while, lembra a diferença? A gente, pelo menos, indica que ele vai entrar uma vez. Então, ó, vou colocar o do aqui. Assim que ele entrar no do, eu vou zerar novamente o 0. Eu nem precisaria zerar ele lá em cima, tá? Vou até tirar daqui, para ficar mais claro que ele vai só ser zerado ali. Opa, é troca. Trocar é melhor. Trocar igual a 0. Uma variável chamada trocar igual a 0. E aí, o que eu vou fazer? Vou ter que encerrar esse do. Aí, ó, por que é importante a indentação? Eu vou ver onde é que esse for está fechando. Ó. Esse for está fechando aqui. Então, eu vou fechar mais uma. E aqui eu vou colocar enquanto trocar for igual a 1. Ponto e vírgula. E aí, o quê? Se eu realizar essa troca aqui, significa que a lava andou mais um pouquinho. E aí, então, eu mudo o meu trocar para 1. E aí, vamos, então, realizar novamente o teste para ver se o meu código não impactou em nada, porque ainda tem isso, né? Às vezes a gente faz uma alteração, mas ele acaba afetando algum teste ou alguma coisa que estava funcionando anteriormente. Então, a gente tem que retestar esse código. Então, vamos rodar ele. Vou pegar novamente esse caso de teste que eu tenho aqui. Opa. E aí, se a gente observar, ó, aquele 9 agora já foi alterado, porque a gente está alterando diretamente, de forma não infinita, mas de forma... conforme a lava vai andando, né? Vamos só para a gente fechar, pegar aquele outro caso de teste que a gente também tinha feito, do 1, para a gente ver se o número 1 não foi invadido. Então, vamos ver se o 1 ali, ó, reparem que o 1 ainda não foi invadido. E aí, o último teste, só para a gente consolidar, eu vou pegar o outro teste que eles davam no caso de teste deles mesmo, né? Então, vamos rodar ele aqui. Então, ó, a gente tem 5, 6, 7, 9, 5, depois 7, 8, 9, 9, 9. Vamos só voltar lá no programa, no enunciado, né? Opa! Se a gente for observar aqui o enunciado, o que ele tem lá? A saída vai ser 5, 6, 7, 9, 5, 7, 8, 9, 9, 9. Exatamente como está a nossa saída. 5, 6, 7, 9, 5, 7, 8, 9, 9, 9. Bom, acho que era isso, pessoal. Como a gente tinha falado inicialmente, né? Essa questão exigia, você vê que de matemática ela não tinha nada, mas ela exigia mais da questão lógica mesmo, de você parar e conseguir perceber o caminho que a lava ia fazer, como é que você representaria. Existem outras soluções para, como a professora Joyce falou, né? Existem diversas soluções, tá? Essa foi a solução que eu achei. Tem outras soluções, por exemplo, já citando a professora Joyce, fez uma solução usando recursividade, né? Então, já é algo bem mais complexo ainda do que fazer assim de forma iterativa. Então, assim, aí vai do gosto de cada um e do conhecimento de cada um. Às vezes, um tem
mais facilidade em utilizar o while, o for, então, ou transformar isso numa função. Então, assim, como a gente falou, lógica de programação é isso, é a arte de você montar, né? Então, é uma coisa que dá prazer e você vê a lógica do outro. Puta, não sabia que dava para fazer assim, ou nossa, que ideia legal. Então, era isso, pessoal. Fico aberto aí para tirar dúvidas, para esclarecer alguma coisa que ainda tenha ficado, e qualquer coisa, estamos aí. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, e fico no aguardo. Professor André, volta a palavra aí, então, para você. Desculpem aí o tempo aí, não sei se eu me excedi. Imagina, tá? O problema é complexo mesmo, eu acho que a gente tem que ir nos detalhes mesmo. Tem uma pergunta aqui, Rafa, que é do Elton, estou colocando na tela aí. Professor, é necessário verificar se o elemento está em uma das extremidades para não acessar locais inválidos da memória, por poder existir lixo em volta de onde a matriz foi criada? Sim, com certeza, Elton. Essa seria uma verificação. Estou falando? Estão ouvindo? Então, né? Essa seria uma verificação a mais que a gente teria que fazer realmente. Então, na verdade, ali é onde a gente faz essa verificação, né? Bem lembrado, L-1, L mais 1, a gente teria que ver se ele está na extremidade, né? Para evitar exatamente isso. Aqui, talvez ele tenha até funcionado, se lembrou bem, Elton, porque o code block ele acaba aceitando algumas coisas, ele acaba passando, né? Mas talvez se eu estivesse rodando pelo compilador, ele apresentasse um erro, né? Então a gente teria que fazer só essas verificações aqui. Então, para quem não entendeu mais ou menos ou ficou na dúvida, seria a gente verificar aqui, ó, né? Exatamente nessas linhas, né? Não é isso, né, Elton, que você falou, né? Não está compartilhado sua tela, Rafa. Ah, não tá? Ah, desculpa, peraí. Não. Compartilhou agora? Sim, agora sim. Desculpa aí, galera. Pessoal, o que o Elton estava falando, né? Muito bem lembrado, Elton. É nessas verificações aqui, ó. Porque aqui a gente está verificando se o L é L-1. Porém, ó, se a gente for observar a matriz, se eu tiver aqui, ó, não existe um L-1, né? Então, a gente teria só que fazer essa verificação de tal maneira que ele não fizesse quando estivesse nas extremidades, tanto para a linha quanto para a coluna, né? Então, eu teria que verificar esses caras. Era isso o seu ponto, né, Elton? Se foi, obrigado aí, muito bem lembrado.